somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível, somente crer. Creio, Senhor, creio, Senhor, tudo é possível. Creio, Senhor, nada temer, nada temer, tudo é possível, somente crer. Nosso Senhor, nosso Pai Celestial, nós te damos graça, Pai bendito, por tua glória, por tua graça, pela manifestação do Senhor que tem vindo a nós nesse tempo final. Nós temos nos reunido mais uma vez no teu santo nome, nesse lugar quente, aconchegante, onde teus filhos e tuas filhas têm se reunido para louvar o Senhor e bendizer o teu santo nome, Pai bendito. Pedimos que a manifestação do Espírito Santo venha a nós através de tua palavra e revele aos nossos corações as coisas que estavam escondidas com o Senhor, mas que têm sido reveladas nesses últimos dias, desde que o anjo forte e poderoso trouxe o livro aberto para nós entendermos o que estava por trás dos 7 selos. Perdoa os nossos pecados e as nossas fragilidades, que são muitas, Senhor, e que possamos ser ajudados pelo Senhor e sairmos daqui recompensados com a tua presença. Perdoa os nossos pecados, tira de nossas vidas as fraquezas, as enfermidades, tudo aquilo que não é teu. Pedimos que o fogo santo do Espírito do Senhor possa queimar tudo aquilo que não é da tua parte nem do teu agrado. No nome de Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Boa noite a todos. Em nome do Senhor. É um privilégio estar com vocês mais uma vez, desta feita aprendendo um pouquinho a respeito da sua santa e bendita palavra. Eu quero convidar vocês amanhã para termos o nosso culto de comunhão lá na cidade de Francisco Morato. Aqueles que puderem ir, será um prazer muito grande, onde juntos vamos cultuar ao Senhor nosso Deus. Quero transmitir a cada um de vocês o meu abraço e o contentamento que tenho, que sinto, em poder sentar junto com vocês, em poder cantar estes hinos, louvar ao Senhor, tocar, bendizer o nome do nosso Deus. Sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, e que cada um de nós, se tivermos cada um na sua posição designada por Deus, claro que nós vamos fazer muito mais, bem melhor do que já temos feito, porque nós sabemos que não estamos trabalhando um para o outro, ou para quem quer que seja, a não ser para Deus mesmo. Amém? Vocês poderão ficar mesmo sentados, onde nós vamos ler as Escrituras distante. Vocês só procurem aí o livro de São Lucas, no capítulo 24, será onde nós vamos ler alguma coisa da palavra do Senhor. Em São Lucas, capítulo 24. Eu quero dizer para vocês, nós estamos estudando, tendo uma série de culto, sobre a mensagem Cristo é revelado em sua própria palavra, como os irmãos já conhecem. Infelizmente, nem todos os irmãos podem estar nos cultos, né? Como sempre, por causa de distância, trabalho e tudo. Então nós estamos gravando, fazendo tudo o que podemos para deixar essas coisas registradas, para ajudar os irmãos que não podem estar nos cultos. E nós vamos, nesta noite, também dar continuidade, porque são muita coisa para ser aprendida, e nós temos pouco tempo. Na realidade, as pessoas não estão mais tendo tempo para ler as Escrituras. Não estão encontrando mais tempo para ler as mensagens. E uma irmã disse para um irmão nosso,
ela disse assim: eu passo todo dia na sua casa e você está lendo essas mensagens. Você tem que ler a Bíblia, você não tem que estar lendo essas mensagens. Lê isso quando tiver tempo, de tempos em tempo. Você tem que ler a Bíblia. E o interessante é que o mesmo adversário que antes proibiu de ler a Bíblia, hoje ele não se importa das pessoas lerem a Bíblia. Porque a Bíblia tem se tornado, a Bíblia na realidade é letra e está morta. Jesus disse isso, a letra mata. E ele estava se referindo a isso por causa das tradições que eles estavam observando, baseando-se na Bíblia, que eles tinham naquele tempo, que era o Velho Testamento. Mas era uma letra morta para eles, porque eles não viam o cumprimento. Então, uma coisa que não tem significado. A Bíblia nas mãos das pessoas é uma letra morta. Agora, quando o Espírito Santo vem e mostra para você o cumprimento da palavra, aí sim, aquela palavra se torna viva para você. Essa é a diferença. Por isso Jesus disse, o Espírito é quem dá vida. Se você tiver o Espírito Santo, então a palavra de Deus, a Bíblia terá significado para você. Mas se você não tem o Espírito Santo, a Bíblia é como um livro de história muito bom, cheio de regras e de ensinamentos, mas que não te trará nenhum benefício para esse tempo, porque você não conhecerá o cumprimento para este tempo. Então vamos ler as Escrituras no livro de São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 13. Você que trouxe a sua, nós vamos ler alguma coisa aqui. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Este é o versículo 14, correto? Bem, na mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, no parágrafo 4. O mensageiro de Deus disse assim na sua oração: e quando terminemos o serviço e nos vamos a nossos diferentes lares por toda a nação, que eles estavam em conexão telefônica naquela noite, que possamos dizer como aqueles de Emaús, esses dois que você leu agora: não ardiam nossos corações em nós, enquanto nos falava pelo caminho? E agora, Pai, sei que qualquer coisa que eu disser certamente seria insuficiente para os bons cristãos. Mas permita que o grande Espírito Santo fale, que ele tome controle da palavra e que simplesmente ele mesmo se revele. Nesta oração, ele disse que possamos dizer também ao final do culto, como aqueles de Emaús: não ardiam os nossos corações enquanto ele falava conosco? Vamos continuar nossa leitura no versículo 15. E aconteceu que, indo, eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Esse estado aqui que nós estamos encontrando desses dois homens, ou desses dois irmãos, alguém diz que era o irmão e sua esposa, outro diz que eram dois. A Bíblia chama de dois discípulos. Não importa, eram duas pessoas que estavam entre si conversando. Bem, quando perguntaram para o irmão Brando a respeito de companheirismo, ele fez a pergunta o que significava. Foi dito que o companheirismo era dois homens no mesmo barco. O sentido que nos traz é duas pessoas remando na mesma direção. Mas na realidade ali o que estava dizendo é duas pessoas num navio conversando entre si. Isto é companheirismo. É você estar junto, no mesmo ambiente e conversando. Agora, nessa amizade de compreensão, de companheirismo, de doação, de entrega, de troca, de afinidades, de pensamentos e tudo, quando você está falando das coisas corretas, então Deus poderá estar junto. Quando ele disse: onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu se farei presente, ele fez essa promessa. E aqui estavam dois discípulos que estavam caminhando e falando das coisas de Deus. Eles estavam, observe isso, e iam falando entre si de tudo que havia sucedido. Os acontecimentos a respeito de Jesus de Nazaré. E por isso Jesus pôde estar no meio deles. Se a nossa conversa, se o nosso papo, se o nosso assunto não estiver em torno daquilo que é correto, não pense que Deus pode estar no meio. Porque Deus não se mistura com aquilo que não é dele. Observe essas coisas. Mas os olhos deles estavam como que fechados para
que o não conhecessem. Mesmo você falando sobre Jesus, mesmo você falando sobre a palavra, você poderá ter seus olhos cegos, sem enxergar, sem entender. E aqui eu gostaria de vos explicar algo. Sempre houve e sempre haverá dois grupos, em todas as épocas. O profeta do Senhor disse que onde estivesse reunido haveria 3 classes de crente. E isto é importante nós conhecermos isto, para que cada um saiba, você mesmo, quem você é. Os 2 grupos que eu quero vos falar é filhos de Deus, filhos do diabo. A semente de Deus e a semente da serpente. Essas 2 sementes caminharão lado a lado, porque sempre produziu gêmeos. Agora, a semente de Deus ela está dividida em 2 grupos. Os filhos do diabo serão um grupo só. A semente de Deus estarão divididos em 2 grupos. Um grupo é chamado de virgens nécias. O grupo número 2, dentro da semente de Deus, é chamado das virgens prudentes. Ambas, semente do inimigo e virgens nécias e virgens prudentes, os 3 grupos, eles ouvem a mesma coisa. Eles ouvirão a mesma palavra, eles ouvirão a mesma verdade. Eles aprenderão sobre a mesma coisa. E em cada um deles será produzido um tipo de fé. Por isso nós já aprendemos isso quando o profeta do Senhor disse: há 2 tipos de fé. Há uma fé que vem do intelecto apenas, e há uma fé genuína que vem do coração. Então aí está porque você tem aprendido também sobre a mecânica e a dinâmica. Esses outros grupos, a semente do inimigo e as virgens nécias, que faz parte da semente de Deus, inclusive, eles não conseguem compreender o que Deus está mostrando. A fé que é produzida em suas almas não é fé de rápido, porque é algo que fica apenas no intelecto deles. Eles têm seus olhos fechados. Mas tem um pequeno rebanho que é chamado a noiva, ou aqueles que serão arrebatados, que não passarão pela grande tribulação, que a estes Jesus vem e abre seus olhos para que eles enxerguem, para que eles vejam o que realmente está acontecendo. Os outros ficarão para a grande tribulação porque simplesmente não viram, não obtiveram o necessário, que era o Espírito Santo. E o Espírito Santo você só o obtém através da palavra, da verdade, porque o Espírito está na palavra. As 2 coisas estão entrelaçadas. Bem, vamos aqui. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que eu não conhecesse. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós, e porque estáis tristes? Você já pensou se alguma vez, em suas conversações, Jesus se aproximasse dizendo assim: escuta, que papo é esse? Que conversa é essa? Que fofoca é essa? Do que se trata? O que será que vocês estão conversando? Como se ele não soubesse das nossas conversas, não é? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles disseram: as que dizem a respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo homem. Observe que esses 2 homens estavam pregando para aquele desconhecido, falando de Jesus, dizendo que ele foi um grande profeta, poderoso diante de Deus e dos homens. Eles estavam mostrando quem Jesus era. Mas, no entanto, eles não sabiam que estavam falando da palavra para o próprio Jesus. Agora, muito será dito nesse tempo final. Muitas mensagens serão pregadas. Muito da palavra será entregue. Muito da palavra será pregada. Agora, poucos conhecerão a revelação da palavra para esse dia. Poucas pessoas conhecerão. Já foi nos dito que é um pequeno grupo, um pequeno rebanho. E nós nos animamos quando estamos com muita gente, com bastante gente. E nós nos animamos quando sabemos que o ministério está crescendo. E nunca nos lembramos que será sempre um pequeno grupo, sempre será um pequeno rebanho. O que acontece? Alguma coisa está misturada. Tem uma mistura no meio. Por isso que cresce tanto. Tem algum fermento no meio. Entende? No meio da massa. Agora observa aqui.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. O importante disso, meus irmãos, é que essas duas pessoas, esses dois crentes, eles participaram de todos os eventos e agora estavam citando tudo o que aconteceu, dizendo quem Jesus foi, mas, no entanto, disseram assim, tem algo que não se cumpriu. Tem algo que nós não esperávamos que acontecesse. Ele morreu e já é hoje o terceiro dia. Eles estavam muito apressados. E por muitos terem ficado apressados, então eles tiveram que arranjar um subterfúgio. Os testemunhos de Jeová, eles se apressaram tanto que fizeram uma Bíblia à parte para eles. Os espíritos se apressaram tanto para encontrar o verdadeiro conhecimento, a gnose, que eles fizeram uma Bíblia para eles mesmos. E assim foram os mormons, e assim muitos deles. E por que não dizer? Que muitos, quando encontraram a mensagem e viram o profeta pregando determinadas coisas, eles quiseram tanto saber do resto, quiseram tanto saber do mais, e daí a pouco Deus tirou o mensageiro, e eles disseram, mas e o que estava para acontecer? E o resto que viria, como fica? Então começaram a criar modas, a inventar coisas, a interpretar coisas, aquilo quer dizer isto, aquilo quer dizer aquilo. E ficaram, olha, já é tanto tempo, já é tal ano, e cadê que não aconteceu? Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isto, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto a visão de anjos, que dizem que ele vive. Já tinham tido testemunho, viram o sepulcro aberto, falaram que tinham tido visões de anjo e tudo mais, mas mesmo assim eles estavam incrédulos em seus corações. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito. Porém a ele não ouviram, porque eles queriam ver ele. Eles queriam ver ele. Bem, a doutrina da presença diz, Deus está aqui. As pessoas querem ver Deus. As pessoas querem ver esse Deus. O profeta do Senhor disse, é para isto que é o meu ministério. É declarar que ele está aqui. Você foi acostumado a pregar uma mensagem dizendo para o mundo denominacional que Deus enviou um profeta. Que Deus enviou um profeta. Hoje tem aqueles irmãos que de uma forma tão sincera, eles estão esperando ainda que o mensageiro ressuscite para revelar alguma coisa para eles. E esses dias, um desses irmãos encontrou um dos nossos irmãos dentro do trem. E escuta, você também é da mensagem? Ah, sim, mas você crê que o William Branham vai ressuscitar? O irmão Branham disse, não, senhor. Ele vai ressuscitar como os outros todos, mas do jeito que você crê, não. Rapaz disse, então você está mal instruído. Ele disse, não, eu não estou mal instruído. Eu tenho sido bem instruído na palavra. Amém. Eu tenho sido bem instruído. Eu tenho prestado atenção nos cultos. Nós não precisamos de um profeta para voltar e nos revelar alguma coisa, porque tudo já foi revelado. Amém. Entende? Eles querem ver. O ministério de William Branham não foi dizer, eu sou aqui o profeta de Deus. Não, ele disse, o propósito de meu ministério é declarar a Cristo e que ele está aqui. Amém. Agora as pessoas querem ver Cristo. Eles querem ver o Deus invisível. E o profeta disse, depois dele ter provado por sinais, prodígios e maravilhas, que é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e mesmo assim vocês falham em crer, ele disse, isto é pecado. É pecado não crer. Porque nesta era final, Deus manifestou o seu último atributo entre os gentios. O atributo que ele manifestou foi o quê? Os mesmos sinais realizados nos dias de Sodoma. O último atributo, antes de cair o fogo, foi Jeová Elohim num corpo de carne conversando com Abraão. E o profeta do Senhor nos ensinou que este seria o último atributo de Deus manifesto aqui na terra. Era outra vez o sinal messiânico sendo expresso. E para isso ser feito, ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar presente. Verdade. As pessoas querem ver. E nunca poderão vê-lo, porque ele veio na forma da palavra. E o profeta disse, aquela foi a terceira etapa. A abertura completa da palavra. Bem, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e declararam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse. Aí o caminhante que teve essa, vamos dizer assim, essa humildade
Jesus teve a humildade de ouvir todo o relato deles pelo caminho. É assim que você deve fazer. Deixa a pessoa falar. Deixa ela se esvaziar daquilo que ela pensa que é. Não adianta você retrucar. Então depois que a pessoa encerrou o assunto, agora eu posso falar? Você quer me ouvir agora? Tá. Então o viajante, não é, que se encontrou com eles, começou a dizer. E ele lhes disse, ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Imagina o espanto. O que é que acontece? Esse moço é um viajante pelo caminho, parece que não sabe de nada. E já está nos chamando de nécio. Incrédulos. Agora, quando você aprendeu que é com o coração que se crê, você crê com o coração, observe que isso está nessas palavras de Jesus aqui, olha. Honestos e tardo de coração para crer. Em quê? Em tudo que os profetas disseram. Meus amigos, aquilo que os profetas disseram, o apóstolo Pedro, ele disse assim, olha, é melhor vocês atentarem para as palavras dos profetas. Vocês fazem bem em atentar diligentemente a tudo que os profetas disseram. Porque aquilo que os profetas disseram era o que Deus queria que o povo soubesse. Porque Deus não faz coisa alguma sem antes revelar o segredo aos seus servos profetas. E o que foi revelado nos últimos dias para o último profeta gentios foi Deus dizendo, eu estou presente, tenho vindo para reclamar meu povo. Amém. Para reclamar minha semente. Para reclamar meus filhos. Esta é a realidade. Bem, e ele disse, honesto de coração. Porventura, versículo 26, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Este homem começou desde o livro de Moisés, Gênesis. Ele começou do Gênesis. Ele passou por Êxodo, Deuteronômio, Levítico. Esse caminhante pelo caminho, junto com aqueles 2 discípulos, pegou toda a escritura do Antigo Testamento e foi fazendo um apanhado geral. Tudo que falava a respeito do ministério messiânico, ele foi entregando para eles. Mas era coisa que eles já sabiam. Era coisa que eles já sabiam. As pessoas estão atrás de revelação e de conhecimento da palavra que tem sido revelada nesses dias. E muitos podem achar muito repetitivo. O irmão disse para mim esses dias, está rendendo a mensagem. A mensagem está rendendo. Porque nós estamos com 12, 13, 14, 15 cultos, lendo um parágrafo da mensagem, todo culto. Desse jeito vai passar mais de ano, não é? Ah, pois vai passar mais de ano. Porque nós temos que pegar tudo que os profetas disseram. Tudo. Para poder as pessoas verem o que é a palavra que tem se cumprido nesse tempo. Porque não há uma novidade para ser apresentada. A novidade já aconteceu. E nós não temos coisas bonitas para apresentar para que vocês creiam. Nós temos que levar o vosso pensamento para a palavra outra vez. Levar de volta. Foi assim que Jesus fez. Ele levou de volta para os profetas, para a lei, para os salmos e mostrou tudo o que correspondia. Foi isto que William Branham fez. Quando você está lendo a mensagem, você vê ali quantas escrituras são citadas. Ele está fazendo o quê? Ele estava pregando para o mundo pentecostal, ele estava pregando para tudo quanto é tipo de religião e fazendo o apanhado geral de toda a Bíblia, mostrando o cumprimento dela para o tempo que nós estamos vivendo. Porque as pessoas têm se tornado o quê? Nécios de coração para crer. Agora, a mesma coisa nós estamos fazendo hoje. Existe um ministério na terra hoje que está focalizado nisso. Para, outra vez, aqueles que se dizem que creram na mensagem, outra vez temos que caminhar com eles, mas para isso eles terão que ter tempo de caminhar conosco. E eles falam, mas também terão que ouvir. Eles muito têm pregado, mas se quiserem aprender, terão que ouvir pregação. Para poder entender porque um apanhado geral está sendo feito em tudo aquilo que o profeta de Deus anunciou desde o início de seu ministério até o final. E se as pessoas não tiverem tempo para ter essa caminhada nesse aprendizado, elas não verão o partir do pão. De forma nenhuma. Não poderão ter comunhão com Cristo. E começou por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam,
E ele fez como que ia para mais longe. É assim que você tem que fazer. Haja de sabedoria, deixa a pessoa com sede. Porque a partir do momento que você vê que ela não quer saber, não quer ouvir, não te dá ouvido, então você não tem por que insistir com ela. Quando a semente de vida está naquele coração, a pessoa escuta hoje e vai embora, mas daí a pouco você tem uma pergunta, daqui a pouco a pessoa te procura, daqui a pouco ela te telefona, daqui a pouco ela te manda uma carta, ou manda um recado, ou te faz uma visita, porque ela vai querer ouvir mais. Mas se não tiver nada ali, ela continuará do mesmo jeito e blasfemará de tudo. Ela não quererá saber. Então não adianta você querer rachar a cabeça das pessoas para colocar a presença de Deus dentro dela. Para mostrar para elas o que é a revelação de Jesus Cristo. Para mostrar para elas o que é a abertura completa da palavra. Que ministério é o ministério da noiva depois que o profeta se foi. As pessoas têm que reconhecer o que é o ministério quíntuplo. O quíntuplo de Efésios em atuação na noiva. Mas para isso você tem que mostrar interesse. Jesus disse desde Zacarias até João Batista e tal, vocês lembram das escrituras. A lei e os profetas duraram até João, desde então o reino de Deus é entregue à força, se emprega força para entrar neles. Quer dizer, as pessoas teriam que se esforçar para isso. Porque nós não vamos levar nenhum saco de osso conosco. As pessoas poderão não querer saber, não querer ouvir, e não estão preocupadas com isso. Já ouviram tanto, já ouviram tantas mensagens, já ouviram tantas pregações, que não é mais novidade para elas. Então a palavra já não mais satisfaz, porque estão atrás de outra coisa. Então o que está satisfazendo as pessoas hoje é hinos e hinos e hinos, balada, só isso. Som, música, música e mais música. Porque o hino não corta, o hino não mexe, o hino não arranca pedaço. E a palavra é cansativa, dói, sempre fala de coisas que estamos fazendo, sempre mostra, aponta o nosso erro, aponta o nosso defeito. Entende? Então se torna meio complicado. Então o que é que você tem que fazer? Você faz de conta que não está interessado. Entende? Faz o apanhado geral, entrega para a pessoa e deixa. Para ver o que acontece. E eles chegaram na aldeia para onde ia, ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. E entrou para ficar com ele então. Ele foi convidado. Ele foi convidado. A palavra não vai forçar ninguém. A revelação não vai forçar quem quer que seja. Ele chega e diz assim, olha, eis que estou à porta e bato. Tem alguém aí que possa ouvir minha voz? Se tiver, e abrir, ainda tem isso, e abrir. Jesus é educado. O Espírito Santo é educado. William Brandt disse, ele é sensível. Se não for, mas também tem uma coisa. Depois que você o convida para entrar, e ele entra, e as coisas não permanecer do seu agrado, ele diz qualquer coisa fora de ordem, o Espírito Santo alça voo. Alçará voo. Então nós temos que ter cuidado, porque estamos tratando a respeito das coisas do Deus poderoso, do Deus santo, que exige de nós santidade, que exige de nós separação, que exige de nós uma vida pautada pela sua vontade perfeita, pela sua soberana vontade, e não de acordo com o que nós queremos que seja. Então observe. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, lhe deu. Bem, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Observe, ele partiu o pão e deu. Então, nesse partir do pão, nessa entrega do pão, nesse partir do pão e entregar o pão, que é a palavra, que você tem que se alimentar, nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Se você não se alimentar da palavra, você não der ouvido à palavra, você não vai conhecê-lo. Você não vai conhecer esse Jesus ontem, hoje e eternamente, o mesmo. Essa mesma manifestação que tem vindo para ficar com a igreja. Se você não comer disso, seus olhos não vai ser aberto. Entende? Não será programa de igreja que abrirá os olhos das pessoas. Tem que ser através do canal exigido por Deus. E para isso foi estabelecido o quíntuplo de Efésios. Não pode, veja o que eu vou vos dizer agora, não pode vir nenhum erro do quíntuplo de Efésios. Não poderá vir nenhum erro do quíntuplo de Efésios. Virá erro de onde? De ministério, de pessoas, de ministros que desejam, que querem fazer.
Mas todos aqueles que são chamados para fazer, geralmente eles não querem fazê-lo. Mas, no entanto, eles terão que fazer. Paulo disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Mas veja a situação de Paulo, ele sempre se achou o menor de todos, o incapaz de todos, a ponto de dizer, não pense que somos capazes. Mas a nossa capacidade então vem de Deus. Eu não posso nem ser considerado apóstolo, disse Paulo. Eu persegui a igreja de Deus. Essa era a situação dele. Mas ele sabia que foi chamado para fazer aquilo. E disse, ai de mim se não fizer. Do quíntuplo de Efésio, dos 5 ministérios, apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres, não pode vir nenhum erro. Porque eles, o trabalho deles, eles estão, vamos dizer assim, no lugar do Espírito Santo. Eles estão no lugar de Deus mesmo, para trazer a igreja à perfeição, ao aperfeiçoamento. Se qualquer coisa estiver errada em algum lugar, a palavra corrige. O lembrando disse, a palavra está aqui para corrigir todo o erro. Amém. Não pode haver erro, nenhum erro doutrinário do quíntuplo de Efésios. Os erros poderão vir daqueles que desejarem fazer. Mas o quíntuplo de Efésios, eles têm que estar perfeitamente com a palavra. Simplesmente isso. Deixe-me continuar aqui. E na mesma hora, observe, abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram uns para os outros, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Então eles começaram a perceber as coisas. Eles começaram a pensar na caminhada. Era por isso que enquanto ele falava a palavra conosco, veio essa sede em nós. Como nosso coração começou a arder. Era por isso. Agora sabemos por quê. Era ele. Nós temos visto isso. Nós temos recebido testemunhos disso. Ligações de irmãos que falam a respeito disso. Eles deram ouvido à palavra. E aquilo mexeu com suas vidas. E agora eles podem dizer, agora eu sei porque Deus mandou um profeta. Agora eu sei o que é a palavra. Agora eu sei o que é a revelação das Escrituras. Agora eu sei porque a Bíblia se tornou nova Bíblia depois que a revelação dos selos foi entregue para a igreja. Agora conhecemos, mas deram ouvido, sentiram o regozijo em seus corações e então participaram do pão. E agora eles sabem quem desceu, quem é que está aqui e por que está aqui. E porque eu, lembrando disso, meu ministério é declarar a ele que Cristo está aqui. Amém. Então, quando ele pregou a mensagem, Cristo é revelado em sua própria palavra, ele orou a Deus dizendo, Senhor, que nós possamos dizer como os discípulos no caminho de Emaús, não ardiam os nossos corações enquanto ele falava conosco? Você sabe por que ardiam os corações? Por que será que o coração ardia? Estava doendo em algum lugar? Eles comeram alguma coisa ácida que começou a ter queimor lá dentro? Tinham queimado alguma parte por dentro, com algum fogo, com alguma coisa, que eles estavam sentindo aquele queimor? Meus amigos, lembrem-se que quando a Bíblia fala sobre o coração, está falando sobre o teu entendimento. As palavras de Jesus, ela mexe com o teu entendimento. Por isso que vem pelo ouvir. Você ouve palavras. As palavras são codificadas. Da mesma forma, quando você fala através do telefone, e aquele aparelho simplesmente pega a tua voz, a transforma em sinal elétrico, em pulso elétrico, e aquilo viaja à nação, viaja para o outro lado, e lá outra vez aquele pulso elétrico é transformado em voz, e quem está do outro lado ouve tua voz, tua pausa, toda a forma que você fala, teu linguajar, teu sotaque, você conhece, é a voz de fulano, mas aquilo viajou como um pulso elétrico, como sinais elétricos por ali afora. Pelos fios. Então você escuta a palavra de Deus e aquilo vai para o teu cérebro. Agora, se o teu cérebro, se a tua mente é dominada, você tem dado lugar ao Espírito Santo para trabalhar nisso, então observe, em todas as formas, não importa o tipo de palavra que você esteja ouvindo, mesmo que você esteja escutando a respeito da completa e total revelação de Jesus Cristo, aquilo simplesmente é mental, é mecânica, apenas isso. Agora, quando aquilo desce ao teu conhecimento, e quando verdadeiramente você se alimenta daquilo, e teus olhos são abertos, então aquilo passa de uma fé natural, mental, para uma fé espiritual. Amém. Então o profeta disse, essa vem do coração. Amém. Ele estava referindo-se ao entendimento renovado, transformado pelo próprio Deus.
Aquilo que Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Vamos continuar aqui. Na mesma hora, levantando-se. Não, observa aqui, versículo 32. E disseram-lhe para o outro: porventura não ardia em nossos corações quando ele falava comigo pelo caminho, nos falava e quando nos abria as Escrituras? Quando as Escrituras são abertas, teu coração tem que se regozijar. Amém. Agora, quando o livrinho desceu do céu, ele desceu aberto. A Bíblia se tornou uma nova Bíblia depois que os selos foram desatados, foram abertos. Por isso, aquilo que você lê nas Escrituras, você sabe que não ficou para aquele tempo. Agora você entende porque todo o Novo Testamento fala desta hora. A Bíblia está aberta para nós. Os mistérios, depois que eles foram revelados, isto tirou todo o véu do mistério. Agora você não pode ser como aqueles que quando leem Moisés tem um véu sobre os seus olhos. Agora você pode vê-lo face a face. Você sabe como ele veio. E ele veio na forma da palavra. E foi representado como juiz supremo. Por isso William Branham disse: Deus julgará o mundo através da palavra. E quando este acontecimento veio nos dias de Abraão, Abraão chamou de o juiz de toda a terra. E o profeta do Senhor disse na mensagem do rapto: nós estamos agora mesmo diante do tribunal do julgamento divino. Porque ele sabia e estava entregando esse recado para as pessoas que o juiz supremo tinha descido. Ele inclusive mostrou a foto da nuvem, dizendo ele aqui com a sua cabeleira branca como o juiz supremo. Verdade. Isso está na mensagem. Qual é a atração? Sobre a montanha. Os quais diziam: ressuscitou. E verdadeiramente o Senhor, é verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceu no caminho e como dele foi conhecido no partir do pão. Agora, versículo 36. Falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Nós estamos falando de manifestações que houve nos dias dos discípulos, depois da ressurreição de Jesus, e que ele se apresentava para os irmãos. Vocês observem que sempre que isso aconteceu, eles estavam tratando do assunto. Eles estavam tratando disso. Eles estavam falando sobre Jesus. Eles estavam falando sobre esses acontecimentos. E por isso eles podiam perceber a presença de Jesus, porque ele já não estava em um corpo que poderia ser visto com olhos naturais. Senão todos tinham visto. Não, ele se apresentou para quem ele quis se apresentar. Ele se mostrou para quem ele quis se mostrar. Então veja que ele se mostrou para aqueles que estavam falando. Não adianta você falar sobre grupo, viu? É muito bom, é muito gostoso, sabe? Movimento e ajuntamento de jovem, de mocidade, e é muito bonito, tudo isso é belo, tudo isso é maravilhoso. Mas isto nunca trará a presença de Deus para eles. Eles ficarão preocupados apenas com casamento, com encalhamento, quem está encalhado ou não, quem está namorando com quem. Você viu filho de fulano, viu o filho de fulano, viu o filho do pastor, viu o filho do diácono, viu isto, viu aquilo. Simplesmente se tornará isso. Programas de igreja. Ajuntamentos e treinamentos e coral e vozes, essas coisas. Isto não traz a presença de Deus. A presença de Deus virá para aqueles que estarão tratando destas coisas. Estas coisas que eu vos refiro é falando do cumprimento da palavra para o seu dia. E serão poucos que estarão tratando do cumprimento da palavra. Porque é só para aqueles que terão seus olhos abertos. Amém. Para enxergar isto. E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Meus amigos, o que é o teu pensamento? O que você pensa? O que é pensamento? Você pensa com o quê? Veja que nós temos ensinado há já alguns tempos a respeito da mudança de coração. Quando foi dito que mudaria em nós o nosso coração, o nosso espírito, para poder o Espírito de Deus vir a nós. Nós não podemos misturar nem confundir as coisas, porque cada uma é com uma finalidade e um propósito. Você vai observar pelas Escrituras aquilo que o profeta nos ensinou quando ele mostrou as 3 etapas da graça: justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Isto é rudimento. Justificação, quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo.
quando você desce às águas, cumprindo as Escrituras, recebendo em sua vida a invocação do nome do Pai, Filho e Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E isto é feito através de um verdadeiro arrependimento. Então você é justificado das suas obras, dos seus pecados. Aquilo te deixa limpo diante de Deus, como se você nunca tivesse feito nada de errado. E dali por diante você continua vivendo uma vida de separação, uma vida santificada. Quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Entende? Você procura viver uma vida de pureza. Isto sem nenhum legalismo, isto sem nenhum forçamento de barra. Mas alguém que quer fazer isto com temor e amor em seu coração, reconhecendo o que Deus fez por você, quando Ele enviou seu Filho amado para derramar seu sangue por você, o que você faz em troca? Simplesmente, o que tu exiges de mim, Senhor? Porque se não fosse o teu sacrifício, eu iria diretamente para o inferno. Então tu vieste e me resgataste. E o que exiges de mim é que eu viva de acordo com a tua vontade. O que é que te custa isso? Sabe? O que é que te custa isso? Não te custa nada. Ele disse, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Então você tem uma vida santificada através do sangue de Jesus Cristo. E por último foi nos ensinado que veio então o batismo do Espírito Santo. É a vida de Deus no homem, na mulher, na moça, no moço. Agora, nós não podemos encerrar aí. O profeta disse, você que foi justificado, você não pode parar na justificação. Você tem que caminhar uma vida de santificação. E depois disso, você não pode parar na santificação. Você tem que caminhar para o batismo do Espírito Santo. E o que mais não foi ensinado a respeito disso? Então você achou que era tudo isso. Então agora, Deus pode mostrar algo mais para nós. Se você crê nesse começo, Deus agora pode falar mais um pouquinho para nós. E o que é que você precisa saber agora? Que o batismo do Espírito Santo, ele te abre o caminho para o Espírito Santo mesmo. Amém. O batismo do Espírito Santo te abre a porta, te abre o caminho para o Espírito Santo mesmo. Por isso que quando Deus usou o mensageiro para nos mostrar a respeito da estatura de um varão perfeito, e você tem ali fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, você tem ali os 7 degraus da pirâmide, que ele mostrando de acordo com a pirâmide construída por Enoque, ele diz, há 7 degraus até a câmara do rei. Porque o mensageiro, quando ia levar a mensagem para o rei, ele tinha que subir 7 degraus para estar diante da câmara do rei, para poder entregar o recado ou estar cara a cara com o rei. Agora, nós temos subido esse degrau da pirâmide, sabendo todos os acontecimentos nesses 2000 anos de história, a respeito das 7 eras da igreja, e você chega então no último degrau, no último patamar, no final de Laodiceia, e se você lembra agora do quadro da pirâmide, você observa que em cima está o nome Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo. Mas se você olhar acima, levantar vossas cabeças, vossa redenção está próxima, então você observa que mais acima é que está o quê? A pedra de coroa, e o nome que está ali é o quê? Amor. Aquilo fala de Deus mesmo. Amém. O próprio Espírito Santo. É algo que está mais acima. Nós sempre estamos sendo convidados a subir mais um degrau, a dar mais um passo. É a única forma de termos o nosso entendimento aberto para compreender as Escrituras. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que havia ali algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Foi aqui que eu parei? Não foi? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Então entenda, meus amigos, que o coração que a Bíblia se refere é exatamente o teu pensamento, o teu conhecimento. A mudança de coração é uma mudança de mentalidade. É com o coração que você pensa? É com aquele músculo que fica bombeando sangue que você pensa? Mas aqui diz, olha, observe, porque sobem tais pensamentos aos vossos corações. Entenderam? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois o Espírito não tem carne e ossos, como vedes que eu tenho. Alguns irmãos, por não terem a completa revelação das Escrituras, eles dizem, como vocês já ouviram pregar sobre isto, que Jesus não tem um corpo físico. Jesus não tem um corpo. Porque o ensinamento
unicista é que Jesus é o próprio Pai, é o próprio Deus. Eles têm a divindade como um, como seu dedo, é um. E se a divindade de Deus fosse um como o nosso dedo é um, lembrando disso, isso está equivocado, porque não pode nada habitar mais nesse dedo. E Jesus disse, o Pai está em mim. Então tinha outro ser dentro dele. Por isso ele disse, não pode ser assim. Isso está errado. Tanto a doutrina unicista como a trinitária é demoníaca, é antibíblica. É paganismo. As duas coisas. Agora, somente a completa revelação de Jesus Cristo veio para nos mostrar o que é isto. O que é esses pontos doutrinários que o profeta de Deus veio restaurar para nós. Porque a crença unicista não é apostólica, nunca foi. Nunca foi. Mas a maioria do povo da mensagem, eu diria 95% do povo que veio para a mensagem, vieram do trinitarismo. E quando eles vieram do trinitarismo, eles fizeram isso, eles pularam para o unicismo. Saíram de um extremo ao outro. Eles não conseguiram ver o centro do caminho. Eles nunca puderam ver que a divindade é composta do Pai e seu Filho. Deus em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Observe, Deus em Cristo, o Pai habitando no Filho, reconciliando consigo mesmo. Deus está reconciliando com Ele mesmo o mundo. Para isto Ele usou o Filho, o corpo de seu Filho. Era a intermediação. Mas mesmo assim o Filho sozinho não podia fazer isso. Ele não podia fazer nada disso. Ele não podia fazer essa reconciliação. Ele foi uma ponte entre a eternidade e o tempo. E Deus mesmo estava nessa ponte, sentindo o caminhar disso. Por isso ele disse, o Pai está em mim fazendo essas obras. O Pai está em mim fazendo essas obras. Essa foi a manifestação do Filho do Homem. Agora as pessoas acham que somos loucos quando falamos que outra vez o Deus que estava em Cristo, ele esteve no corpo de seu profeta. E ele esteve, ou não seria a manifestação do Filho do Homem. Verdade. Não seria a manifestação do Filho do Homem. Deus tinha que estar numa carne outra vez. Lá foi a reconciliação. Aqui foi nos trazendo a restauração. A completa restauração de todas as coisas. Trazendo perfeito conhecimento de si mesmo. Ele veio, usou um corpo de carne, disse, eu estou presente, eu estou com vocês e não saio daqui sem vos levar daqui. Então é melhor se aprontarem. Amém. É melhor se aprontarem. O irmão me telefonou esses dias e disse, olha, é um irmão muito antigo na mensagem. Era aquele tipo de irmão que fazia as campanhas, que fazia as caravanas, que quando tinha os encontros nacionais, regionais, era ele que fretava 2, 3 ônibus. Aquele tipo de irmão de linha de frente, vamos dizer assim. Diácono, muito tempo na mensagem, um dos primeiros e tudo mais. Mas ele disse, irmãos, depois que eu comecei a aprender juntamente com vocês, a respeito sobre a presença de Deus, a respeito desta revelação, olhe, diga para o seu povo, diga para esses irmãos que é melhor eles se aprontarem. Porque agora eu percebi, eu preciso aprontar a minha vida. Não é um irmão qualquer, não era um irmão desleixado. Era um irmão que sempre sempre agiu com sinceridade, sempre foi crente nesta mensagem. Mas depois que ele percebeu isso, depois que ele comeu o pão e seus olhos foram abertos, ele disse, eu preciso urgentemente me aprontar. E essas pessoas que estão escutando essas pregações, eu não sei qual é o comportamento dele, eu não conheço esses irmãos, mas diga para eles que é melhor eles começarem a aprontar a casa. Verdade. A coisa não é fácil, não é de brincadeira. Vede minhas mãos e meus pés, pois o Espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Eu lembro, foi aqui que eu parei há pouco tempo para fazer outros comentários. É assim que eu prego. Você já está acostumado comigo, espero que isso não seja cansativo para vocês. E eu disse que alguns ministros, eles acreditam e ensinam que Jesus não tem um corpo. Não tem um corpo físico. E isso para poder sustentar o pensamento de que quem desceu em 63 foi Jesus mesmo, o Cordeiro. Porque para poder descer tinha que ficar o céu vazio. Entende? E se Jesus tivesse um corpo, então não combinava com a doutrina de que ele desceu. Porque cadê o corpo? Não está aqui. Então, como Jesus não tem um corpo físico, então poderia ser ele que desceu. E assim vai. Mas, no entanto, o que tira de nós a sensação de insegurança
É aquilo que o profeta pregou depois dos selos. Ainda dizendo que ele está no trono, depois dos selos, Jesus. E, no entanto, dizendo, mas ele está aqui. Agora, que Jesus está aqui? Ele disse, Jesus está aqui. Que Jesus está aqui, irmão Branham? Aquele Jesus que habitou no corpo de seu filho e que colocou seu próprio nome no filho. Este está aqui. Amém. Esse está aqui. Esse é o Espírito Santo. Agora, Jesus, ele não deixou de ter um corpo. Ora, ele morreu aproximadamente na sexta-feira, de acordo com a contagem do tempo, ressuscitou no domingo pela manhã. E aquele corpo que foi para a sepultura, com as marcas dos cravos na mão e nos pés, nas costas, flagelado, com aquele corpo ele ressuscitou. Entende? E ainda para provar que era aquele mesmo corpo, ele mandou apalpar, mandou Tomé colocar a mão na ferida da lança romana, apalpar as feridas nas mãos e nos pés. Com aquele corpo ele ressuscitou. William Branham disse que aquele corpo foi colocado como um memorial à destra de Deus, e o manto que o envolvia, o Espírito Santo, veio para estar com a igreja. Agora, quem tem tais pensamentos de que Jesus não tem um corpo físico, eles dizem assim, quando Jesus diz, eu vou para o Pai, eles interpretam dizendo que Jesus está dizendo assim, olha, eu vou ser o que eu era antes, vou voltar a ser Espírito. E isso não é bíblico, nem profético. Entende? Quando ele diz eu vou para o Pai, ele realmente foi para o Pai. Mas no pensamento de que ele é o Pai, então ele voltou a ser Espírito. Agora, um Espírito não pode ser coroado. Um Espírito não pode ser coroado. O William Branham pregou isso nos selos, nas eras e nos selos. Um Espírito não pode ser coroado. O diabo foi coroado quando ele teve um homem sobre um trono, um papa. Então ali ele foi coroado, ele recebeu uma coroa. Agora, Deus, observe Deus, Deus precisa de coroa. A Bíblia diz que a igreja é sua coroa. Observe, onde você vai ver esta coroa? Naquele que tem um corpo, Jesus Cristo. Mas para isto, o Espírito Santo, Deus mesmo estará habitando no corpo de seu Filho. Amém. Você encontrará isto na descida para o arrebatamento. O profeta disse, o Espírito que está conosco hoje, quando ele se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, nós o coroaremos Rei dos Reis. É um corpo. Quando ele voltar para o milênio, ali ele vem sentado num cavalo branco, um corpo. E é um corpo físico. E com aquele corpo ele se assentará no trono de Davi, seu pai. E ali será Elohim. William Branham disse, no milênio, Elohim estará sentado no trono com todos os seus súditos com ele. Mas por que Elohim vai estar sentado no trono, sendo que é Jesus que estará ali? Porque o Pai estará encarnado no Filho. Amém. E William Branham disse, na eternidade, no novo céus e nova terra, o Cordeiro estará no trono e o Pai, o pilar de fogo, estará por cima, fazendo sombra sobre o Filho. Então essa doutrina de que o céu está vazio e o Cordeiro desceu, porque o Cordeiro é o próprio Pai e é Espírito, por isso não pode ser visto, ela não combina com a mensagem nem com as Escrituras. Jesus tem um corpo físico. Ele nunca deixará de ter aquele corpo. Nunca deixará de ter aquele corpo. Você não encontra isso em nenhum lugar nas Escrituras, nem nas mensagens. Quando lembrando te leva para a eternidade, em suas mensagens e pregações, coisas que hão de ser, futuro lá do noivo celestial, da noiva terreal, ele te mostra Jesus naquele corpo lá, do outro lado. E nós teremos que ter aquele corpo lá também. Ou senão seríamos espíritos. E aqui você encontra depois da ressurreição, ele mostrando isso. Disser, é um espírito. Ele disse, não senhor, eu tenho um corpo. O espírito não tem corpo. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Pois o espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus tem o quê? Depois da ressurreição, carne e osso. Dizendo-lhe isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda, por causa da alegria, sabe? Quer dizer, aí que está. A emoção pode atrapalhar. Muita gente fica muito emocionado. E nós não podemos ser levados pelas emoções. Não é porque choramos, gritamos. Não é nada por isso que estamos com a verdade.
Você encontra igrejas que gritam, que pulam, que se alegram. Eles são muito contentes, são muito felizes, são muito satisfeitos com seus movimentos. Isso não quer dizer que é o mover do Espírito que está com eles. De forma nenhuma. Esta alegria deles, esta alegria por estarem na mensagem, esta alegria por estarem fora da denominação, sabe? Eles pensam que estão fora da denominação, mas agindo sobre o mesmo sistema, o mesmo Espírito. Esse movimento todo tem atrapalhado eles de ver as coisas mínimas, de verem as coisas pequenas. Essas coisas pequenas é outra vez a manjedoura. É outra vez onde Jesus está aparecendo. É outra vez como ele está trabalhando. Veja, por causa da alegria, eles ainda não creram. E estando maravilhados, disse-lhes: tens aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles. Já viram o Espírito comendo? Já viram o Espírito comendo alguma coisa? Elohim comeu. Elohim é Espírito. Mas ele estava no corpo de carne, lá conversando com Abraão. Então ele comeu carne de vitela, leite, bolo e tudo. Mas estava no corpo. Estava numa carne. Não é? Mas aqui Jesus estava em seu próprio corpo depois da ressurreição. E ele o tomou e comeu diante deles. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ora, se durante 3 anos e meio de ministério Jesus falou tanta coisa maravilhosa, pregou tão bonito, que as pessoas diziam, é de Deus e não dos homens uma doutrina como esta. Imagine depois da ressurreição. Eles esperavam um grande movimento. Eles esperavam grandes coisas. Eles esperavam grandes pregações depois da ressurreição. No entanto, Jesus sentou com eles, ou em pé, ou não sei como foi, mas comeu diante deles e disse assim: agora eu vou falar outra vez para vocês o que eu já falei antes quando estava com vocês. O que estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Outra vez Jesus repetiu toda a história para eles, de novo, e de novo, e de novo. E se nós não estivermos dispostos a ouvir a repetição de tudo, de novo, de novo, de novo, de novo, você não vai compreender. Quantas vezes você teve que repetir uma lição? Quantas vezes você tem que fazer a prova da matemática? Quantas vezes você teve que ler as mesmas coisas? Observar as mesmas coisas? Até você entender o quadro. Enquanto você não entender, você vai ter que ouvir de novo, de novo e de novo. E como você saberá que entendeu? Como você saberá que entendeu para dizer assim: eu não preciso ouvir mais e mais e mais, não preciso mais? Quando é que você vai perceber que entendeu? Se cada vez que você lê de novo e de novo, Deus mostra mais um pouco. Cada vez que você ouve novamente, Deus te mostra mais um pouco. Entende? É como uma flecha. Não pense que estamos voltando atrás. Não pense que estamos voltando lá atrás por repetir as mesmas coisas. Nós estamos como uma flecha que é lançada em alta velocidade. Sempre estamos seguindo para frente. Amém. Mas sem precisar de nenhuma novidade que venha da frente para nós. Tudo já está estabelecido e revelado na palavra apostólica e profética. Cada vez que você escuta de novo, de novo e de novo, você está seguindo adiante. Está seguindo em frente. Amém? O que ele tomou e comeu diante deles, disse: essas são as palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, depois que Jesus repetiu tudo para eles de novo, diz aqui, olha: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Eles precisaram de outras repetições para terem seus entendimentos abertos. E nós estamos dentro deste quadro, neste tempo do fim. Estamos outra vez diante do Deus Todo-Poderoso, que tem vindo a nós para nos repetir as mesmas coisas, as mesmas palavras, os mesmos versículos, as mesmas mensagens. Claro que cada vez que chegou mensagem nova, é muito bom ler aquela mensagem, é muito bom estudar aquelas mensagens, mas você tem que saber de uma coisa: aquelas velhas mensagens que você já tem há tanto tempo, volte a lê-las de novo, de novo e de novo. Tudo que você tem aprendido nesses últimos tempos, nesses últimos anos, a respeito desta completa revelação de Jesus Cristo, se você voltar a ler as mensagens antigas que estão muitas vezes mofando em nossas prateleiras, você vai observar
que é ali que seus olhos vão ser abertos para você ver o quadro profético que está se cumprindo nesse tempo do fim. Amém? Amém. E abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Entendam que quando eles estavam como incrédulos, sem acreditar nos acontecimentos, Jesus disse: por que vocês não conseguem crer? Porque tais pensamentos de incredulidade sobem ao vosso coração. Este coração aberto para a nova revelação é o teu entendimento. Por isso, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. É isto cada vez que precisa ser feito em nossas vidas. E quando o nosso entendimento, então, é aberto, você vai sentir o queimor, o arder em seu coração. Então nós apontamos para o nosso coração porque nós sentimos assim. Nós sentimos assim. Entende? Tudo, sentimento sempre é levado para o coração. Sentimento de alegria, de tristeza e de euforia. Tudo você associa ao seu coração. Sentimento de amor, de amizade, tudo é associado ao coração. Então, diante dessa presença de Deus, enquanto você está caminhando, sabe, para poder chegar até o partir do pão, para conhecer que é Ele que está aqui ministrando a você, então você vai perceber que o ardor no seu coração é a compreensão tua sendo aberta, sendo esclarecida, para que você veja o que é a abertura da palavra, o que é que Deus está fazendo nesse tempo final, quando Ele mesmo tem vindo para se manifestar para nós como o mesmo ontem, hoje e eternamente. Foi estas as palavras que William Branham tomou como ponto-chave de seu ministério. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Em quase todas as mensagens ele cita isto. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode associar isto a muitas coisas, mas a principal delas é essa aqui. Jesus Cristo ontem foi o pilar de fogo nos dias de Moisés. Jesus Cristo hoje foi o pilar de fogo nos dias de Paulo. Essas são as palavras de Paulo, inclusive. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É Hebreus 13, versículo 8. Essas são as palavras de Paulo. Jesus Cristo ontem foi Deus, o pilar de fogo nos dias de Moisés, no primeiro êxodo, tirando o povo de Israel do Egito para a Palestina, da escravidão para uma terra livre. Jesus Cristo, o mesmo hoje, era o pilar de fogo outra vez, no segundo êxodo, tirando uma nação natural para uma nação espiritual, tirando a fé das pessoas de uma nação natural para uma nação espiritual, da lei para a graça. Jesus Cristo mesmo, eternamente. Paulo estava falando dos últimos dias, quando o Eterno se faria presente outra vez, se manifestaria na forma do pilar de fogo para mostrar a sua presença e entrando então com a eternidade, onde o tempo está se fechando para a eternidade ser estabelecida. Por isso agora este segundo êxodo, esse terceiro êxodo, aliás, está te levando da era da graça para a era do reino. Porque o milênio precisa ser estabelecido. E para isto, nesse tempo, quando Jesus Cristo mesmo, eternamente, Ele se apresenta e se mostra a você, e se revela a você, na completa revelação de Jesus Cristo, então você observa agora que quando Ele desce, Ele fez um juramento dizendo: o tempo não será mais. Que quer dizer, o tempo não será retardado mais, ou que não haverá mais demora. Então, William Branham nos explicou, na mensagem Cristo revelada em sua própria palavra, que neste tempo, o tempo está se fechando, fundindo-se na eternidade. E nós já temos aprendido, a palavra que ele usou ali, fade, dá o sentido de um fechamento, como numa cena de um filme. Aquilo se fecha lentamente e quando abre, já é outra cena. O tempo está se fundindo com a eternidade. E Jesus, quando ele se referiu a isso, ele disse: aquele tempo pegará todas as pessoas da terra como um laço, como uma armadilha. A armadilha do tempo está se fechando lentamente e eles não percebem. Mas o Cristo, o mesmo, eternamente, a eternidade tem vindo para nos apanhar aqui e nos tirar fora do tempo. Porque nós não somos seres do tempo. O profeta disse: nós somos seres da eternidade. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai bendito, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo, por tua graça misericordiosa para com cada um de nós.
Nós te agradecemos nesse instante por estas pessoas, por esses irmãos aqui presentes, por essas pessoas que estão aqui, por essas crianças. Te agradecemos pela saúde de cada um, Pai, e pelo entendimento de cada um que o Senhor está tratando com cada um deles, revelando a tua palavra. Te pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia, Senhor. Nós temos sonhos. Nós temos, ó Deus, ideias para o amanhã, temos planos e projetos, mas nós sabemos que o amanhã não nos pertence, Senhor. Nós queremos amanhã realizar, fazer alguma coisa, construir, trabalhar, ganhar o nosso pão, ó Deus, planejar uma vida futura, a dois, ou seja como for, ver nossos filhos crescer, tudo isso são sonhos e desejos que nós temos. Mas, Pai bendito, nenhuma destas coisas pode impedir a nós de estarmos hoje preparados para o arrebatamento. Amém. Pedimos que o Senhor nos ajude. Se tu tens vindo nesses últimos dias, Pai, para se manifestar aos teus filhos, aos teus santos em glória, então, Pai bendito, se nós cremos que somos parte da tua noiva, então nos ensina a cada dia o que devemos fazer e como fazer, e o que deve ser deixado de lado, porque não adianta pegarmos bagagem para levar conosco nesta viagem. Chegamos neste mundo sem nada, sozinho. Sairemos daqui também sem nada e sozinho. Mas, Pai bendito, como foi nos ensinado que a única coisa que será exigida de nós será o nosso aprendizado, o que temos feito com o aprendizado sobre a palavra. Então pedimos que o Senhor amplie isto em nossos corações, que o aprendizado da tua verdade seja ampliado em nossas vidas e que possamos, ó Deus, crescer nessa graça, aumentar a nossa estatura, crescer nossos músculos de fé, para que possamos manifestar a tua glória aqui na terra. No nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos pela tua maravilhosa graça para com cada um de nós. No nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Em ti, ó Senhor, eu coloco minha fé. Vamos dizer todos juntos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o Senhor vos abençoe e tenham todos um final de semana abençoado.